Boruaboia, Boxixéu, Mojuba a todos. Dentro do Ifá, um iniciado, qual o caminho que ele percorre para o sacerdócio? Isso é uma dúvida que muitas pessoas perguntam, é uma dúvida, tanto pessoalmente as pessoas perguntam, quanto em grupo de WhatsApp, na internet, né? Então, tem uma diferença grande aí, né? Dentro do afro-brasileiro, que foi a religião criada, inventada aqui no Brasil, para o iniciado se tornar sacerdote, foi colocado uma regra, na verdade, inventado uma regra, que ele precisa ser iniciado como Iaô, portanto é um Ilegum, né? É alguém que recebe a possessão, aquela possessão mais comum de orixá, né? Aonde supostamente o orixá se apossa do corpo do iniciado. E o orixá dança, tem orixás que pronunciam palavras em Yorubá, abraçam as pessoas, né? Na minha visão, não é orixá, tá? Mas aí já seria um outro assunto, tá? Mas esse fenômeno não é o orixá em si se apossando do corpo do Ilegum, tá? Mas dentro da regra criada aqui no Brasil, precisa ser Ilegum para ser sacerdote e passar por obrigações de tempo, né? 1, 3 e 7 anos. Que também são obrigações que eu não vejo lógica, tá? Não estou dizendo que está errado, porque eu não pratico esse culto. Mas eu não vejo lógica a pessoa simplesmente fazer rituais 1, 3, 7 anos. O orixá deve ser cultuado todos os dias, toda semana, tá? Não essa receita de bolo, tá? Isso é a minha visão para quem acompanha aqui os nossos vídeos, tá? Então, dentro do Ifá, a situação é muito mais dinâmica, né? Então, o sacerdote, ele precisa ser Legum, ele precisa ter aquele transe padrão, né, que existe no candomblé? Não, ele não precisa, tá? O que determina um sacerdote é o Odu que é sacado na iniciação dele, tá? Então, na iniciação, seja a questão de orixá no sistema Yorubá ou para Ifá, que aí já seria no Itefá, né? Então, o Odu sacado ali, no final do ritual, que é o Odu daquela iniciação, que vai dar esse caminho. Mas também, tá deixando claro que mesmo que não seja sacado o Odu sacerdotal, isso pode acontecer mais pra frente. Depois de 1 ano, 2 anos, Ifá pode dar esse caminho. Aliás, revelar esse destino da pessoa. Isso é muito importante, tá? Não é receita de bolo, depende. Como vai depender também da vontade do iniciado. Se o iniciado não quiser, ele não vai seguir esse caminho. Não vai adiantar as pessoas estimularem o sacerdote dele querer passar esse título para ele. Ele não vai seguir essa trilha, tá? Então isso tem que vir de dentro. O sacerdote, ele mesmo tem isso dentro dele e ele mesmo se comunica com o Eledá, a essência dele. Ele sabe desse destino, tá? Isso não pode ser imposto vindo de fora para dentro, e ao contrário. Então, o que define um sacerdote são as graduações que ele tem. Então, primeiro ele passa pela iniciação, depois ele passa por imulés, né? Depois ele vai obtendo, né, certos acoxés, alguns. Ele vai tendo toda uma caminhada de graduações, né? Ele vai tendo graduações e compromissos, se aprofundando no culto, né? Que é, inclusive, um caminho infinito. Não existe um sacerdote que tenha passado por todas as graduações, né? Existem inúmeras situações. Mas, enfim,
O sacerdote, ele adquire a estrutura dele, tá? A partir da iniciação. Então, estrutura tanto espiritual, como a estrutura do conhecimento e da prática, tá? Então, são essas questões que tem que estar caminhando junto. A teoria e a prática o tempo todo. E até o momento que ele provar uma sabedoria, um conhecimento, né? E ter uma estrutura espiritual para isso, tá? Ele se torna um sacerdote. Como também ter uma casa, o Mileaxé, o Megué, o Maidiô, tá? São os nomes dados para as casas de Ifá, né? De Orixá também. E esse local que ele vai atender as pessoas, no meu ponto de vista, tem que ser um local preparado. Se ele não tiver um local, ele pode exercer? Ele pode. Mas aí, para explicar, falar sobre isso aqui é um pouco complicado, tá? Porque o sacerdote, ele precisa de um local para ele também fazer iniciações, buris, ebós, né, demais rituais, tá? Isso não é uma coisa assim que se faz em qualquer lugar, como algumas pessoas pregam, tá? Você vai dar um buri numa pessoa, sim, deve-se ter um local preparado para isso, reservado para isso, tá? Um local sagrado para essa situação. Né? A casa deve ter fundamento, estrutura espiritual também para isso. Né? E mesmo assim, sempre se corre o risco de entrar energias adversas, tá? Negatividades. Então é isso, a questão do sacerdócio no Ifá, ela é bem diferente do que no Candomblé. Tá? No Ifá, ela é muito mais realista. O sacerdote, ele tem que ter preparo, estudo e prática o tempo todo, a vida toda. E isso não existe obrigações de tempo. Isso não existe, tá? Um sacerdote, por exemplo, ele tem que respeitar inúmeros tabus, euós, proibições. Ele tem que ter uma disciplina. Né? Um sacerdote, por exemplo, ele acaba de acordar, despertar. Ele não pode pegar um cigarro, fumar e falando coisas mundanas, tá? O sacerdote, ele tem que acordar e ir direto nos odiubós rezar, nos ibás rezar, nos assentamentos, né? Ele tem que ir direto rezar. Ele tem que já acordar, as palavras dele tem que estar em conexão com o sagrado. Um sacerdote tem atitudes que ele não pode fazer, palavras que ele não deve falar, comidas que ele não deve comer, inúmeras situações. Né? Então, veja, o culto ao sagrado, a Ifá, Orixá, é diariamente. Tá? Não é, você não vai fazer rituais para Ifá, Orixá somente uma vez por ano, ou em obrigações de 1 ano, 3 anos, 7 anos, tá? Isso não tem lógica, tá? É um culto criado no Brasil, né? Quem participa dele, quem segue o candomblé deve respeitar as regras do candomblé, mas eu me dou no direito, por também ter feito parte, não concordar. Eu não vejo dinamismo nisso, eu não vejo inteligência nisso, né? A mesma questão da diferença no Ifá. Quando você tem o seu Ibá, que é o seu assentamento individual, né? E o Odiubó é o assentamento onde você também pode ser iniciado, mas aí é no assentamento da casa, ele se torna uma situação coletiva, tá? Aonde o ocultar a pedra do seu orixá, a sua identificação fica naquele Odiubó, mas não é um assentamento específico seu. Já o Ibá, sim. Então, os seus Ibás, eles não devem ficar retidos, né, na Ileaxé. Você tem que ter acesso constantemente aos seus Ibás. Né? E mesmo que seja o Odiubó também. Né? Coisa que também não acontece. Você só vai ter acesso a isso em questão de obrigações de ano, de tempo. Tá? Então a questão do sacerdócio aí, ela se limita muito dessa forma. Enquanto que no Ifá, não. No Ifá é um culto intenso, constante.
né? E as graduações, né? que é a parte espiritual, e o estudo e a prática, essas questões, elas têm que caminhar juntas. E elas caminhando juntas, o sacerdote cada vez mais ele cria estrutura, ele cria força espiritual. Até porque o sacerdote, ele lida com situações aí muito pesadas. Ele está aberto para qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de problema, procurar o sacerdote. E para a pessoa ser um sacerdote, ela precisa ter estrutura, né? Fora disso, é ilusão. Porque ela pode lidar com energias extremamente nocivas. E se ela não tiver uma estrutura, tanto a estrutura do Ilê-Axé, quanto a estrutura pessoal do sacerdote, muitas vezes o sacerdote ele não segura, tá? E ele pode até desanimar, querer desistir do sacerdócio, mas também isso aí é complicado, porque quando o iniciado descobre esse destino dele, tá? Eu digo descobre porque isso ele sente, vem de dentro, e o seu sacerdote te anuncia isso, através da confirmação do Odu Ifá, o seu destino está traçado. Para você sair fora disso, fica complicado, né? Porque você tem esse destino sacerdotal. Então, é necessário se buscar ali a linha do meio. Você não pode correr, mas também você não pode ficar à mercê de tudo que é carrego e energia negativa do mundo. Porque senão o sacerdote ele vira uma esponja e as pessoas, se perceberem isso, elas não vão ter um mínimo de preocupação. Elas vão tentar jogar o máximo do problema delas, transferir nas costas do sacerdote. Então, o sacerdote ele tem que ter estrutura. E ele tem que comandar a situação. Ele não pode simplesmente ficar à mercê disso, tá? E isso não é obrigação de 7 anos que torna ninguém sacerdote, né? Tá? E também não é um sacerdote ter 4, 5 ibás na casa dele que torna ele um sacerdote. Tá? A situação é muito mais complexa que isso. Tá? E isso envolve também a questão das magias que o sacerdote precisa ter. O sacerdote precisa ingerir constantemente pós, elementos, para isso entrar no corpo dele, no sangue dele, né? O sacerdote ele deve ter no corpo dele inúmeros bueres, incisões, deve conhecer inúmeros ofós, entre diversas outras coisas, que é uma estrutura muito mais avançada do que temos no lado brasileiro, né? Tá bom, gente? Axé.